realidade, eu tive 4 passagens pelo Flamengo. E as passagens foram assim rápidas, e sempre quem me levou foi Kleber Leite. Kleber Leite sempre foi um mentor de me levar para o Flamengo. E essas passagens pelo Flamengo, cada uma teve objetivos diferentes. A primeira em 95, obedecendo a uma filosofia em que eu tinha comigo a época em que assumi a presidência do clube, em que o Flamengo deveria ter alguém do tamanho dele, ou seja, o melhor estivesse onde estivesse. Por isso, em que havia um entendimento de que Joel Santana brilhava como treinador, e por isso foi contratado. A segunda, eu diria que foi simplesmente notável. Em 2005, Márcio Braga dirigiu o Flamengo, e era uma época, inclusive, em que ele não estava muito bem de saúde. Mesmo assim, ante uma situação terrível que o futebol do Flamengo vivia, o Flamengo tinha, segundo os matemáticos, 94% de possibilidade de cair para a segunda divisão. A situação era realmente era aterrorizante, era triste, era muito preocupante. Então, convocado, não convidado, convocado pelo Márcio, lá fui eu com ele, Paulo Ferraz, para tentar fazer alguma coisa, porque faltavam pouquíssimas partidas para terminar o Campeonato Brasileiro e não se podia contratar mais ninguém. Algumas alternativas foram feitas. Por exemplo, o Flamengo ficava numa pocilga de um hotel em Copacabana e nós saímos dali para inaugurar o Windsor, que é um belíssimo hotel na Barra. Não andava bem a relação da direção com o clube, com alguns salários atrasados. Demos solução ao problema. E o mais importante, contratamos Joel Santana. Nós chegamos no Flamengo, faltavam 9 jogos. O time do Flamengo era um bom, mas o time não acertava. O time não acertava. E com isso nós subimos, acho que nós subimos para Teresópolis, uma coisa parecida, e nós conseguimos ganhar 7 e empatar 2 jogos. Mas o time, se eu me lembro, o time era muito bom. Tinha Léo Moura, tinha Fábio Luciano, Ronaldão, o Juan Marrentinho, Juan Marrentinho pra caramba, meu Deus do céu. Toró, Clébito, Íbiso. Quer dizer, eu não tinha Marcinho, tinha um ponta-direita muito rápido, Souza. Às vezes eu botava Souza e Ubina, as 2 torres gêmeas que a gente chamava. Ah, não pode jogar, não pode. Esses campeonatos tiveram alguns invictos, né? E ser campeão invicto, naquela época, no Campeonato Carioca, era muito difícil, porque as equipes eram muito boas mesmo. Tanto que nós tínhamos praticamente um time consagrado com o Sávio, com o Romário, com o Jorge Luiz, com o Zé Maria, com o Roger, Ronaldão, Gilberto, enfim. Aliás, o Gilberto foi até um jogador engraçado. Ele foi parar na seleção brasileira, mas na realidade ele veio do Grajaú, do futebol de salão do Grajaú. Se apresentou no Flamengo, nós fomos fazer um camping. Quando ele voltou, ele já voltou titular. Mas esse time, na realidade, ele era muito bom, mas muito bom mesmo. Tanto que ele foi campeão, se eu não me engano, parece que empatou poucos jogos, 2 ou 3 jogos, ou empatou 4 jogos, e o resto nós vencemos no campeonato. E vencer Vasco, vencer Botafogo, vencer Fluminense, não era coisa muito fácil naquela altura do campeonato. Mas nós vencemos, né? Porque o Campeonato Carioca, naquela oportunidade, era campeonato que você chegava à final com mais de 80, 90, 100 mil pessoas. Que hoje bota 40, 50, as pessoas já acham que é o maior absurdo. Mas não, naquele tempo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, enchia os estádios. E isso não foi diferente. Como todo time que tinha um ataque dessa qualidade, realmente a defesa era muito frágil. E nós recebemos muito crítica da nossa defesa, porque era uma defesa que falava que tomava muitos gols, mas não é que tomava muito gol, que nós jogávamos sempre para agredir, para atacar, e com isso, às vezes, tinha fragilidade no setor defensivo. Mas o time, na realidade, era muito bom, tinha Mancuso, tinha Márcio Costa, tinha Romário, tinha Sávio. Enfim, jogadores de qualidade do meio para frente, que nós surpreendia os adversários, e as equipes eram muito bom. O Gávea naquele tempo ficava muito cheio. Tinha um barco bom também, não tinha?
Era o Valber naquele tempo era um jogador de seleção brasileira excelente, o Dejaí, que foi, na minha opinião, foi o melhor segundo cabeça de área que eu vi jogar. O Glaucio era um centroavante, era um jogador do lado do campo, que com muita velocidade. E o Amoroso, né, cara? O Amoroso era um baita do jogador, pô. O Amoroso, quando surgiu, acho que foi em Campinas, um negócio assim, foi um jogador maravilhoso, um jogador espetacular. O time era muito bom. E as peças de reposição compunham. Naquele tempo não tu botava mais outro, tu botava 6, 8 jogadores no banco que compunham o resto da equipe. E a nossa equipe era boa por causa disso, porque além de nós termos uma boa equipe, nós tínhamos um banco de reserva que era o equilíbrio da equipe. E não tinha esse negócio de jogador ficar aborrecido, que ia jogar, que não ia jogar, que ficava no banco, no banco. Essa é a vaidade que geralmente o jogador tem. Quem era o cara que mandava naquele vestiário dos jogadores? Não, não era vestiário não, rapaz. Era engraçado pra caramba que o Valber era engraçado pra caramba. Ele sempre cantava aquela música do Romário, treinar pra quê? Eu ficava numa raiva danada. Treinar pra quê? Treinar pra quê que eu já sei o que fazer? Porra, fala, Valber, para com isso, pô. O Romário já não é muito de treino. Porra, você ainda fica cantando isso? Pô, ele vinha cantando no ônibus do tempo todo essa encheção, que era uma encheção de saco essa música. Mas o baixinho ia lá e resolveu o problema. Não tinha como. Ele foi o... Sabe o Romário? Você veja o seguinte. O Romário gostava de cair mais pro lado esquerdo do que do lado direito. E o Sávio gostava de jogar do lado esquerdo. Porra, como é que compor os dois do mesmo lado do campo? Quer dizer, a gente ficava muito vazio em determinado local do campo. Por quê? Porque aí nós tivemos que tirar o Marques, que era um jogador que jogava pela esquerda, e jogamos lá para o lado direito. Na realidade, nós tínhamos 4 jogadores que gostavam do lado esquerdo, mas tinha que jogar, a gente arrumou lugar para colocar eles. O Marcos era um excelente jogador, depois foi ídolo no Atlético Mineiro, lá em Minas, um jogador espetacular. Então, o nosso ataque era Marques, Romário e Sávio. Mancuso e Dejaí. Pô, era um timaço. Mancuso e Márcio Costa, porque o Márcio Costa carregava o piano. Que ninguém queria marcar, só eles marcando. Veio o Zé Maria, veio de fora, teve uma passagem rápida, né, pelo Flamengo. O Gilberto, como eu falei para você, era um jogador super ofensivo, e a gente botava o Nélio. Aí você fala, pô, tu botava o Nélio para quê? O Nélio marcava pro Gilberto, porque o Gilberto agredia, e o Nélio que ficava numa situação para cobrir o jogador. O time é espetacular. Esse time, além de ser campeão carioca, nós ganhamos praticamente a Copa de Ouro, que naquela época tinha Santos, tinha Grêmio, tinha São Paulo. Nós ganhamos deles todos, nós jogamos pelo Brasil, por todo o Brasil. Nós ganhamos primeiro do Grêmio, depois do Santos, e fomos jogar contra o São Paulo, lá em Manaus. Lá em Manaus, me lembro como se fosse hoje. Nós metemos 3-0. 3-0 sem pestanejar, não teve jogo. Nós chegamos em campo, jogamos, ganhamos e fomos embora, porque o time realmente era muito bom. Realmente esse ano as equipes estavam muito parelhas, muito equilibradas. Inclusive as equipes menores de poder aquisitivo, principalmente o Bangu, que sempre fez uma boa equipe. E jogar em Bangu era muito difícil, cara. Nós, para jogarmos em Bangu, a torcida do Flamengo lotou o campo. O jogo estava difícil pra caramba. Eu me lembro que o nosso goleiro, o Roger, foi chutar uma bola, a bola bateu mal no pé dele, cara. E sobrou para o atacante. E ele meteu a bola por cima do goleiro. Cara, para sustentar esse empate, meu Deus, nós comemos o pão que o diabo amassou com mais alguma coisa. O Bangu tinha uma equipe danada de chata. É aquela equipe sempre que incomodava. Contra o Botafogo nós sofremos. Mas eram jogos parelho, campo cheio, campo lotado, torcida enchia. Nós naquele tempo nós fazemos propaganda com outro treinador. Fazemos antes do jogo, a gente ia almoçar em algum lugar e ficava aquela brincadeira daqui, dali, aquelas coisas todas de gozação, para levar a torcida no domingo.
E nós sabemos, só nós sabemos como nós nos defendemos para a gente conseguir manter esse resultado de empate e nós conseguirmos, no final, ser campeão invicto numa situação como essa. Que o Flamengo não era campeão invicto todo dia, não. Era difícil pra caramba, hein, cara. Eu acho que esse foi um dos poucos campeonatos invictos que o Flamengo teve. Porque o campeonato realmente era muito difícil, cara. Muito difícil de você ganhar o campeonato e ainda mais invicto. Porra, porque naquele tempo, além de você jogar no Maracanã, tinha uma sequência de jogos que você tinha que jogar nos campos dos times pequenos. Você tinha, tipo, tu jogava 2 fora, tu jogava 2 fora e 2 em cada, turno e retorno. Pô, isso não era fácil não. Quando não tinha o terceiro turno, aí era demais, pô. Era demais. Foi o seguinte, sabe o que acontece? O pessoal acha que de qualquer situação tudo tem que ir para cima. O time do Vasco era tanto ou quanto bom como o do Flamengo naquela época. E nós jogamos com o Coringa debaixo do braço, pô. Nós tínhamos a vantagem do jogo. Quem tinha, na realidade, de querer sair para vir para cima da gente era o Vasco, mas o Vasco ficou aguardando a gente para tentar, de alguma maneira, de contatar com alguma coisa parecida, tentar reverter a nossa vantagem. Mas nós não deixamos isso acontecer. Porque eu acho o seguinte, o que marca na vida do treinador, o que marca na vida do clube, não é a vitória do Vasco, da vitória aqui, são títulos. Se hoje o Flamengo tem mais de 30 títulos, que nós colaboramos pelos 2 ou 3. Se hoje o Vasco tem mais de 20 e tantos títulos, que nós colaboramos com 3 títulos. O Fluminense, como nós ganhamos o título do Fluminense, ou no Botafogo. Eu acho que o que marca da vida do treinador, entendeu? São títulos. E nesse tempo a minha comissão técnica era muito boa, que eu tinha o Antônio Carlos Melo, que era o meu preparador físico, e eu tinha o Paulo César Guzmão, que virou treinador, que era meu treinador de goleiro. Então nós éramos uma comissão técnica, além de competente, nós éramos amigos pra caramba. E nós nos conhecíamos muito bem, pô. Então aonde nós íamos, eu falava assim, futebol é patota, eu levava a minha patota, porque nós sabíamos já o que íamos fazer. Que o Guzmão ia treinar 1 hora antes do treino, 1 hora depois do treino, nós sabíamos que o Melo traçava o treino de acordo com aquilo que eu ia fazer, nós equilibrávamos os trabalhos. A gente foi jogar contra o Itaperuna, mas na realidade a gente concentrávamos em campos. E dali saía de ônibus para chegar lá, porque a cidade era uma cidade pequena e a torcida do Flamengo ia toda, como a torcida ali da região ia toda. E eles lotaram o campo, porra. Flamengo jogando lá, campo pequeno, apertado, eles metendo o cacete, não dando colher de chá, batia pra caramba, pô, nós comemos pão que o Jaba amassou lá, cara. Nós comemos pão, acho que o jogo estava empatado, caiu o alambrado. E caiu o alambrado e vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter jogo, não vai ter jogo. A reza não permite, suspenderam a porra do jogo. Suspenderam o jogo, pior que nós íamos ter que voltar para fazer essa porcaria desse jogo de novo. Pô, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para jogar, ué. Vamos voltar para jogar. E na realidade, eu não sei se nós ganhamos o jogo, talvez de 2-1. Eu acho que o Romário fez um gol no segundo tempo, porque foi aqueles gols que só o Romário sabe fazer. Porque o nosso time era meio sonso. A gente defendia e deixava o Romário e Sávio lá. Qualquer bola que caísse nele lá, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Agora, foi um jogo muito difícil, cara. Foi pior do que jogar um clássico. Porque você daqui a campo para Itaperuna, 4 horas de viagem, de ônibus, uma estrada que ninguém segurava, e na véspera do jogo, um hotel daquele jeito. Tu chegar lá, ter um jogo de tarde, porque não tinha refletores. Era 4 horas da tarde o jogo, um calor miserável, meu irmão, um calor que ninguém aguentava. E ter que jogar lá, ganhar um jogo e voltar, o Campeonato Carioca, né, meu irmão? Campeonato Carioca, que daquele tempo você tinha que ir nos campos das equipes menores. Tinha que ir a Itaperuna, tinha que ir a Bom Sucesso, tinha que ir a Olaria, tinha que ir a Madureira, a Campo Grande, tinha que ir a Niterói, tu tinha que ir no campo dos caras, pô. Mas conta aqui, O americano, porra, o americano tinha formigueiro dentro do campo.